Olá a todos, que bom podermos nos encontrar aqui novamente, mais uma oportunidade de partilharmos as mensagens e, mais do que isso, os exemplos deixados pelo Mestre para as nossas vidas. E justamente nós vamos falar sobre o advento do Espírito da Verdade, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E ele começa assim: venham como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e por fim as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e erguer as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. É muito poético, bonito e receptivo, né, a forma com que ele nos coloca esse presente de Deus, afinal de contas, o que é esse advento da verdade? Nós tivemos o Cristo entre nós, num cenário que nós já sabemos como foi, o que aconteceu, como o Cristo andou, como ele deixou os seus exemplos, né, mais do que palavras, mas sim os exemplos, e que na verdade naquele momento nós não estávamos preparados para tudo. Aliás, eu acho que ainda nós não estamos preparados para tudo. Nós estamos recebendo os nossos remédios aos poucos, na justa medida que sempre Deus nos tem dado, como ser perfeito, justo e o Criador disso tudo que nos envolve. Só que ele continua: mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos gritar. Ou seja, quem são esses que não estão mais na carne que vêm nos falar? É claro, são os espíritos. É essa oportunidade segunda que ele nos dá dentro do advento do Espírito da Verdade, ou seja, o Espiritismo, não como dogma em si apenas, mas como fonte de conhecimento. E nós precisamos do conhecimento, faz parte da nossa evolução. O conhecimento, inclusive científico, mas não só. Ele continua: homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afastei a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. É interessante porque esse texto, esse trecho do Evangelho, ele parece que foi escrito hoje. Ele foi escrito hoje. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Veja só, ele mencionar a questão das mentiras, a questão... E hoje nós temos uma realidade tão complexa em relação
a isso, ao que nos chega, porque nós temos informação diuturnamente, nós temos fatos chegando às nossas mãos, aos nossos olhos, dentro das nossas casas, o tempo todo. E nós já não sabemos mais o que é fato ou não. O que nos realmente nos serve para a nossa caminhada ou não. Aí a necessidade de separar aquilo que é bom e o que não é. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E ele quer dizer, tudo que se passou na história em nome do Cristo, em nome da igreja, e que foi de forma negativa, violenta, levada aos extremos do desrespeito ou de qualquer violação humana, é de fato de origem das más tendências e más inclinações humanas. Não foi o Cristo quem nos deixou esses rastros que na verdade são nossos, fazem parte da nossa história, das nossas escolhas, do cenário que nós criamos para viver. Porque se hoje temos um planeta com a configuração que tem em termos de sobrevivência, em termos de desenho de cidades, das formas, de onde nós moramos, de onde nós vivemos, da nossa sociedade, ela é só unicamente por resultado daquilo que nós sempre criamos, recriamos ao longo de tantas reencarnações. Nós, nossos irmãos, esses que estão à nossa volta, mesmo os que não estão encarnados nesse momento, tudo isso é um produto daquilo que nós mesmos criamos. E aqui ele nos diz que voltemos, então, a essas verdades colocadas já no próprio, pelos próprios espíritos, nas mãos, através das mãos e da pena de Kardec, no século XIX, e que nos permite conhecer um pouco mais, que nos permite ir além, talvez, de uma crença ou de uma fé cega, ou simplesmente de meias verdades, ou inverdades, se é que essa palavra existe, né? Mas a falta da clareza realmente nos deixa em situações nebulosas que não são favoráveis à nossa evolução, e nós precisamos disso. Mas como recriar, como mudar essa nossa... Aqui o Livro dos Espíritos nos traz essa pergunta que vem junto conosco, afinal de contas, de que maneira então o Espiritismo pode contribuir para esse progresso? Qual é a maneira prática que o Espiritismo nos traz para que possamos mudar o nosso destino para melhor? Ele nos responde na pergunta 799. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e fazendo os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, preparar seu futuro, ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de raças, ensina aos homens de grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, aqui nós vemos temas que são absolutamente atuais, absolutamente pautados naquilo que o ser humano ainda carrega com si, que o ser humano, cada um de nós, ainda tem traços desse homem velho,
que nós precisamos realmente nos despojar dele e recriar uma nova realidade, uma nova luz. Porque Deus nos trouxe esse presente, essas revelações que estão sendo colocadas no nosso dia a dia, independente do que o mundo possa atravessar. Nós temos o exemplo do que vivenciamos hoje a nível planetário, mas que não é novo para o ser humano. O ser humano já passou por muitas fases críticas, difíceis, porém, ainda não foi suficiente para que nós nos despojássemos de más tendências, de más inclinações, para transformar o nosso ambiente, transformar nossas vidas, transformar o nosso íntimo e sermos seres melhores, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, independente em que estágio estejamos, a nossa busca tem que ser pelo melhor. E aqui, num trecho de passagens e escritos que o Chico Xavier nos passou por Emmanuel, enviados por Emmanuel, ele tem frases como: cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, veja só, o discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo, a luz da lição debalde terá crido. Ou seja, ou nós escrevemos esse evangelho dentro de nós mesmos, quer dizer, toda essa mensagem, toda essa essência em nós mesmos, ou então nós temos que recomeçar, e aquilo que nós criamos, que nós tivemos como não criação, mas aquilo que nós tivemos crido lá no passado, não nos vale. Nós temos que recomeçar, nós temos que ter essa luz dentro de nós, não só as palavras. Nós estamos aqui falando, há uma necessidade sim de compartilhar as mensagens, inclusive isso creio eu que faz parte da nossa missão, de transmitir isso, que não vem só de nós, mas vem muito dos mentores que acabam nos trazendo também essas oportunidades e essas mensagens que têm que ser levadas a todos nós, principalmente a quem fala. Mas enquanto isso ficar apenas nas palavras, nós teremos que recomeçar. E ele continua: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Ou seja, esse conhecimento, ele não é para melhorar o vocabulário, para podermos falar um pouco melhor, né? Tirar do talento daqueles que falam muito bem, né? Claro. Mas ele tem que nos servir de material, ele tem que nos servir de luz, ele tem que nos servir de lição para realmente ser vivida. De nada vale, como ele mesmo diz, inclusive nos piora muito se ele for transformado, esse conhecimento for transformado em arena intelectual, ou seja, em campo de guerra, em desavença em função de conhecimento ou daquilo que se alega ser conhecimento. Não foi para isso que o conhecimento nos foi trazido, não foi para combate, pode até ser debate, mas não combate. O conhecimento, essa essência e toda a percepção
que nós criamos e avivamos com o Evangelho, ela tem que nos servir, isso tudo tem que nos servir de linha mestra para sermos melhor, linha mestra para que realmente possamos evoluir, subir um degrau da nossa existência, para que tudo isso pelo qual temos passado e todas essas situações, muitas vezes negativas, em nosso campo de vida, seja qual for, que elas nos sirvam de material para recriar, para criar um homem novo, um ser melhor, um ser de luz, que foi para isso que fomos criados. É para isso que temos a centelha divina dentro de nós. Então, que nós saibamos aproveitar todos esses momentos e todas essas ferramentas que Deus tem nos entregue nas mãos. Então, eu espero, meus amigos, que vocês estejam muito bem. Agradeço mais uma vez a oportunidade do Centro Deolindo Alves para que nós possamos aqui ter esses minutos de troca e que nós, em breve, possamos nos reencontrar. Um grande abraço e que estejam todos na paz e na luz do Mestre do seu Evangelho e não deixem de fazer o Evangelho no lar e a sua água magnetizada. Um grande abraço a todos. Boa noite.